Vejam aqui que agora eu tenho o meu disco e embaixo eu tenho aqui espaço livre. Vou selecionar espaço livre para criar uma nova partição. Primeiro eu vou criar a partição de boot. Deixa eu explicar por quê. No Linux, pessoal, nós temos várias partições, várias pastas de sistema. É comum que para um usuário você separe apenas 3 partições, ou até 2, que é o swap e o barra, que é o root, tá? Que é a partição root, e tem todos os arquivos do sistema. Num servidor é ideal que você separe essas partições. Por quê? Porque se encher o disco, o Linux não vai conseguir entrar no sistema. Ele não vai conseguir gerenciar, não vai conseguir tratar. Aí é bom que vocês separem, porque se o banco de dados encher, que fica no var, não vai prejudicar o sistema. Se tiver muito arquivo temporário no barra temp, também não vai prejudicar o sistema. Vocês podem conseguir iniciar o sistema e gerenciar essas falhas. Tá? Uma partição de boot, se der problema no boot ou algum problema no kernel, o boot está separado. Não vai ter problema de ligar o computador. Deu um erro no sistema, mas o boot está intacto. E o boot tem lá um modo de resgate. Se tiver lá tudo ok, o boot estiver funcionando, vocês podem resgatar o sistema. Por isso que é ideal que vocês mantenham separado. Ok? Então aqui a gente vai criar uma nova partição. Vou criar uma partição de boot primeiro. Vejam aqui que ele vai me dar todo o tamanho da partição. Está um pouquinho difícil de ver, mas deixa eu dar um zoom aqui. Ele vai me dar todo o tamanho da partição, mas uma partição de boot não precisa ter mais do que 1 GB. Até 100 MB está bom, está de bom tamanho já. Mas eu vou colocar 1 GB, como eu tenho bastante espaço, basta colocar um espaço GB e dar Enter. Em seguida ele vai me perguntar qual que é o tipo da nova partição. Uma partição de boot é recomendável e ideal que ela seja primária. Então eu vou colocar primária. Mas as outras partições de dados podem ser lógicas. Aí eu coloco em lógica. Como é de boot, vamos colocar primária. Ele vai me perguntar onde é que você quer colocar essa partição, no começo ou no final do disco. Eu quero colocar no começo. Ele vai preparar. E a minha primeira partição vai aparecer aqui. Configurações da partição. Sistema de arquivos. Eu vou utilizar o ext4. Ponto de montagem. Ponto de montagem é onde vai aparecer, onde vai ser montado esse meu sistema de arquivos. Eu quero que ele seja montado no barra boot. Vejam que se eu for alterar, ele já me dá um resumo aqui do sistema de arquivos. Barra é o sistema de arquivos raiz. Boot é arquivos estáticos do carregador, tá? Ou seja, do inicializador. Home, diretório pessoal dos usuários. Temp, arquivos temporários. Barra USR, ou barra user, dados estáticos, tá? Dados que não vão mudar. Barra var significa os dados que vão mudar, que são dados variáveis. Tanto o cache do apt-get quanto banco de dados, squid, fica tudo nessa pasta porque muda muito. É recomendável até manter em outro disco que não seja no do sistema. Barra serve, que significa dados e serviços fornecidos, tá? Barra opt, que são pacotes opcionais, pacotes de aplicativos opcionais. Barra usr barra local, ou barra user barra local, que significa hierarquia local, que são então os dados locais da máquina. Vocês podem também formar manualmente. Eu posso definir uma pasta pessoal, por exemplo, para ser montada separada, ou não montar. Eu quero que essa partição seja a barra boot. Eu seleciono ela e dou um Enter. Vai carregar aqui para mim. Ele vai dar aqui sistema de arquivos, ponto de montagem. Uma coisa importante da barra boot é que ela seja inicializável. Senão vocês não vão conseguir ligar o computador, não vão conseguir ligar o servidor. Aí marquem inicializável e coloquem como ligado. Em seguida, finalizem a configuração da partição. Vejam aqui que ele criou uma partição de 1 GB. E agora, no outro espaço livre, vamos criar as outras partições. Primeira coisa, vamos criar uma partição de swap, que para quando acabar a minha memória, ele vai utilizar essa memória virtual. Normalmente swap depende muito do tamanho de memória. Se eu tenho pouca memória, eu tenho que ter bastante swap.
Se eu tenho muita memória, eu tenho que ter pouco swap. Porque quanto mais o swap, mais o desempenho da máquina cai. Então, esse servidor aqui, por exemplo, tem 128 MB de memória. O que eu vou rodar nele? Quais são os serviços que eu vou rodar nele? Vou rodar um banco de dados, vou rodar uma página da internet, vou rodar um servidor DNS. São coisas que consomem muito recurso. Então, eu vou colocar, por exemplo, 2 GB, até 4 GB está bom para swap em um servidor. Tá? Não significa que ele vá utilizar os 4 GB, mas quando precisar vocês têm. É melhor pecar por sobra do que por falta. Aí eu vou colocar aqui 2 GB de swap. Eu quero que ela seja uma partição primária, lógica, desculpe. E ela vai estar no início do meu disco. Ele vai criar a partição. E vejam que a partição de swap ela não tem tanto detalhe para configurar. Criou uma nova partição. E como que eu vou criar essa partição de swap? Eu venho aqui em usar como, sistema de arquivos com ext4, eu vou dar Enter. Ele vai abrir uma nova tela com o sistema de arquivos. E vou selecionar área de troca, swap. Seleciono, dou Enter. E ele vai mudar para mim para uma partição de swap. Não precisa ser inicializável, não precisa dar boot, porque swap não se dá boot. E finaliza a partição. Em seguida, a gente vai criar uma partição para o sistema. Ou seja, para o barra ou root. O sistema pode ter 20 GB do nosso disco. Vai ser uma partição lógica, vai estar no começo do espaço livre. Ele vai criar. Aí em ponto de montagem eu confiro se está com o barra, ok? Tem que estar com barra para definir que é ponto de montagem do root da partição raiz. Se tiver tudo certinho, eu venho finalizar a configuração da partição. O que mais a gente precisa ter num servidor? Um servidor você não vai ficar salvando arquivo, então seu home ou a partição dos usuários pode ser pequena. Vamos criar uma nova partição para os usuários que vão utilizar a máquina. Vocês vão rodar scripts, por exemplo, você não precisa ter muito espaço. Vamos colocar 10 GB só para o home. Vai ser uma partição lógica também, no início. Sistema de arquivos com ext4, ponto de montagem barra home, finalizar a configuração. Vamos colocar aqui só mais 2 partições. Mais 3, aliás. O Linux, ele salva os logs do sistema em uma pasta separada. Eu vou criar uma partição aqui agora de 10 GB. Ok? Lógica. No início. E esse ponto de montagem vai ser exclusivo para os logs. O que eu vou fazer? Eu vou colocar manualmente qual é esse ponto de montagem. Ou seja, qual partição, qual pasta que eu quero que seja montada nessa partição. Aí eu venho aqui em informar manualmente. Ele vai perguntar aqui, informe o ponto de montagem. Eu quero que a pasta de logs do Linux seja montada separado. Então eu vou colocar barra var barra log. Dou Enter. Confiro se está tudo certo. E finalizo a partição, a configuração da partição. Vejam que eu já tenho 5 partições. Vou criar apenas mais 2, que são partições que devem ser separadas por precaução. A pasta temporária, sendo 20 GB, 10 GB está de bom tamanho já para uma partição temp, que são apenas arquivos temporários.
Finalizo. Vou mudar o ponto de montagem, desculpem. E eu quero que essa partição guarde meus arquivos temporários. Seleciono.